Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu me chamo Abner e no vídeo de hoje nós vamos iniciar uma série de vídeos que vai buscar administrar para nós é, esse lado da variabilidade dos seres vivos em adesão em administração de serem, né? Porque a gente tem um lado de instintos e um lado de desabilitar os instintos, que a gente considera dentro dessas dinâmicas de especializações na natureza, nós, seres humanos, superiores aos outros, seres vivos, né? Porque a gente concentra-se e suplementa essa ver e administrar todas as relações que a gente extrai da natureza. E por mais que a gente tenha os instintos instalados dentro das limitações que nós podemos pegar ou nos prepararmos para pegar, nós ampliamos essa possibilidade com a ciência e a ferramenta de extrair da ciência melhores substanciações por misturá-las. Bom, toda essa mistura fez a gente continuar acreditando na experiência e experimentando. Esse experimento, ele se amplifica na realidade a partir dos diferenciais de consumidores. E aí é que está a graça. Não é só alimento que transforma a bioquímica dos seres, mas sim todas as relações da natureza, principalmente as relações que são desafiadoras, que são insistentes e descontraem dessa insistência uma informação que geneticamente vai transformar esse indivíduo e não só esse indivíduo, mas toda a sua descendência de espécies. Eis um retrato da vida atual. Nós não só descendemos, não só temos heranças materiais e ideológicas, né? Heranças estruturais, nós temos heranças para todos os horizontes e formas possíveis, né? Porém, a gente precisa de colocar conversões para filtrar essas adversações no nosso horizonte de extrações de naturezas e começar a focar realmente nos altares que nos colocam nesses tais dialetos de graus superiores, nessas tais transformações, que aí a gente vai conseguir ver realmente e credificar essa visão na insistência. A gente vai assumir esse ideal na nossa passagem de vida, como obra e acompanhamento de nossa nobre ou talvez simplória, dependendo da conversação enérgica, esse sentido de realidade, né? De realizar algo a partir do tempo de idade que a gente vai suplementando, né? Bom, e eu não sei se vocês sabem, mas né, no estudo da bioquímica a gente começa a enxergar a minuciosidade dos processadores vivos que juntos processam e
aproveitam desses processados em suas intimidades. A gente está falando de micro-organismos, estamos falando de células. E todas as suas células, por singularidade, por individualidade, elas têm os seus instintos em adequação do universo em que lhes atende os seus limites de expressões. E aí, elas flutuando nesse universo, elas metabolicamente, na sua instalação, no seu indivíduo, elas instituída sobre essa ação e reação, elas fazem as suas metas, os seus metabolismos, e colocam suas organelas, também microscópicas, né? Suas organelas para funcionar frente a isso. Então existe uma bombinha em cada uma das células que descontrola tudo isso e assente e evolui por esse assentido de várias possibilidades em um universo. A gente está falando de um núcleo de desconter essas atrações. E esse núcleo, quanto mais a gente se desenvolve, mais esse núcleo vai ficando sensível ao desenvolvimento, que é um arco reflexo dessas dimensões que desimpulsa ao nosso organismo levar a essas células esse encontro sensitivo. Maravilha, não? Bom, de filtro a infiltrações é possível de também elevar complicações para as células, e aí a gente está falando de excessos para essas sensibilidades limitantes. Esses excessos vão provocar efeitos desordenados nesse núcleo sensitivo, e isso também pode ser muito grave para as nossas associações desses valores e transformar esse grave em uma gravitação de graves, ou seja, um desimpulso descontrolado na natureza de graves. Como vocês já sabem e já sentem, a natureza é um equilíbrio de harmônicos. Harmônicos são energias que possibilitam em sistemas organizados por esses núcleos celulares, por esses motorzinhos, sentir e reger sobre esse sentido uma força expressiva que vai ser um decaimento harmônico que vai vai tornar-se precioso por ser objetivo e previsto. Nós somos bastante previstos nesses graus de harmônicos e nesses decaimentos. Porém, com base nos acessos e dependendo dos reflexos, a gente tenta aproveitar o maior harmônico possível dentro da nossa estação de receber essa dispersão harmoniciosa do ambiente. Então a gente às vezes faz malabarismos de contrações orgânicas para desconter maiores estados ativos de harmônicos. E aí a gente aprecia, a gente ama, a gente exalta, a gente dorme e toma de sono essa fantasia dessa escala harmônica. Bom, de tempestades a organizações celulares, nós temos os sistemas, e eles em conjunto fazem esses aproveitamentos e dizem se conter sobre as regras, sobre as morais, para buscar objetivamente melhores aproveitamentos nas artifícios que lhes cercam. Todos nós temos lugares marcados no meio ambiente. É só a gente desapressar o dígito harmônico que nos passa, ou seja, que está no nosso passado ordenando a próxima notação. Então, todo o universo tem a sua escala notável, né? A gente chama até mesmo isso na condução científica desse plano ou planejamento dos seres de saber de notações científicas, né? São dados que
por impossibilidade de escrever, pressentem e seguem as escalas por encontro de ordenadas que a gente chama de sinais, ou seja, expressores de efeitos quânticos nesses pontos. E a gente tem nessa ilustração, nessa sinalização de efeitos, a gente tem os sinais matemáticos que exploram esse ponto, essa onda, em efeitos de soma, de subtração, de multiplicação e de divisão. Tudo com base no plano e na engrenagem de um plano adicionar-se o encontro de fenômenos, de ondas, o encontro de harmônicos. Bom, então a gente pode carregar algo com harmônico predileto para alguém. Então a gente pode temperar uma receita com algo predileto a alguém. E a gente chama esse fenômeno de imantação enigmática. Ou seja, um desafio que suspende ao desafiado um poder de atração, uma imã. E aí a gente chega na imaterialização dos processos cognitivos e a gente começa a criar um mapa de rede orgânica, né? Nesse mapa de rede orgânica, o vídeo de hoje pretende discutir, né, a bioquímica da síntese proteica, né, que são nada mais nada menos que a capacitância dessas individualidades de micro-organismos construírem sobre processo de adesão o encontro capacitante para esses fenômenos em um dado momento e espaço, apresentando ataques harmônicos, né? E aí a gente chama isso de síntese proteica das células. Quando o núcleo sensitivo das células dentro de um espaço sofre ergonomicamente contração, essa ergonomia assente à célula e aos seus núcleos o desimpulso nervoso para constatar e produzir fibra descontraente que vai descontrair camada de proteínas para se conter no desequilíbrio desses harmônicos e se proteger essa parte do organismo que desimpulsa sensações nervosas a uma qualidade que ela ainda não tem aporte, ela não estava pré-preparada, pré-rogada para isso. Então vamos lá, vamos navegar nessa interface bioquímica de saber sobre a regência do organismo e encontrar dela a administração que assente sobre essa questão de conhecimento celular. A síntese proteica. Então, olha, síntese. Então, a célula ela vai sentir, ela vai sim tecer. Tecer o quê? A energia do sentimento harmônico, né? Olha o harmônico aqui. Harmônico. Psh, como se fosse uma bala, né? Um calibre aqui, ó. Um revólver. Então a gente tem o revólver, a bala, psh, 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 e a gente tem a força que ela tem nesse harmônico, né? Essa frequência de bala. A frequência. E isso vai no organismo desse ser, vai dizer sentido. Então, quando isso aqui bate nesse ser, ó, ele está embalado. Ele é embalado por um sentido.
E aí ele precisa de criar uma proteção. E muitas vezes a proteção está aqui, ó, tá na balança dos pés, né? A proteção do equilíbrio aqui, ó, tá enterrada nas raízes, raízes em pontos de planejamento, de plano, ajeitar os lamentos. E aí você tem, ó, a ação, reação, aceleração, freio e mudanças de direções, escolhas, né? Legal, não é? Então isso chama, o conjunto dessa obra se chama Sentir e Proteger, ou seja, síntese proteica. Só que essa proteica, para sermos muito mais sinceros ao elevar esse conhecimento para todos, a gente diz que está presente nas dimensões de um organismo vivo e na capacitância da célula sentir por núcleo de inervação. A gente não tem o terço de células? O que é o terço de células? O terço de células é o seguinte, ó. A gente tem uma célula, uma área aqui e uma área aqui, ó. E essa área aqui, ó, ela faz uma área aqui e uma área aqui, né? Então tá vendo? A gente tem essas áreas aqui, ó. E aí nessas áreas o que que acontece? A gente sempre tem a ação cerebelar aqui, ó, batendo. Então a gente tem a roda das batidas sensitivas. E aí elas, dependendo da referência de que a força organológica da bala vem correndo, né? Tipo, vem flechando a gente, vai chegar. E nessa chegada, ó, a gente tem áreas possíveis de ser atingido, dependendo da fonte aonde que ela esteja, né? Então, dependendo da distância da fonte, ó, a gente vai ter uma certa região com sintetizada, ó. Ai, peraí. Sentenciada. Pronto. A gente vai ter, ó, dependendo da distância da fonte, vamos ter uma área sentenciada. O que é sentenciada? Ela vai estar acertada por essa sensação de fonte, né? Essa fonte aqui, ó, ela pode ser material ou imaterial. E aí a gente vai chegar agora, ou a soma das duas, biológica, orgânica. Então, nessa soma de material e imaterial que a gente vive hoje, né, por conta da sabedoria, a gente vai ter as operações que imaterializam o corpo. Um ser. Por sentença. Sentença de operação. Sentença operada. Então nós vivemos em um mundo muito operado, né? Até mesmo eu fiz rádio, né? Eu fiz saber-se sobre a rádio. Eu tenho curso superior, sou formado em radiologia. Aqui, ó. Essa radiologia. E aí vocês estão vendo um princípio da radiologia, que é a fonte, a distância focal
vai delimitar o tamanho da exposição. Esse tamanho da exposição sobre a fonte vai determinar a área sentenciada. E essa área sentenciada, ela organicologicamente, ela vai sofrer a reação. Ela vai fazer a reação desse harmônico. Que harmônico é esse? Dessa fonte, ou dessa parcela de fonte de energia. Desse efeito quântico. Ok? E aí ele vai precisar, o organismo ele vai precisar se advertir dessa sentença e se equilibrar ela. Ou seja, vai haver uma operação sentencial. Essa operação sentencial, a gente vai chamar ela operação sentencial. Que é um desvio, né? Desvio é um delta. A gente vai chamar ela de síntese nesse plano de ensino e educação a respeito das células, né? De síntese proteica. A gente tem vários subtítulos, vários tipos de chamamento, de acendimento para essa vela. A gente pode chamar de equilíbrio, a gente pode chamar de danças, a gente pode chamar de movimentos, trabalhos, contrato. A gente pode chamar de várias coisas. Só que nesse aprofundamento, como a gente está aprofundando e discutindo sobre a unidade, né, a unidade que tem a dimensão de ser assim, né? A gente vai falar da síntese, vai chamar de síntese proteica, porque tudo isso daqui, ó, é um conjunto somado. A gente tem a somatória dessas questões. A síntese proteica, ela fala da unidade. E essa unidade aqui, ó, que constrói áreas orgânicas, ela tem aqui, ó, a sua camada fosfolipídica, que a gente chama de membrana, e o seu núcleo sensitivo, aonde existe a repartição das ordenadas de reação, núcleo sensitivo. E aqui a gente tem as organelas, ó. Organelas que trabalham nessa contração, organelas de contração. Quando o núcleo sensitivo está sentindo, ele opera, né? Núcleo sensitivo. Quando eu falo alguma coisa com você que te deixa excitada, as suas células em excitação fazem uma certa contração à excitação. Porque a contração diz o quanto ela pode controlar. A contração excitatória é o quanto de controle temos sobre a fonte excitatória. Em alguns momentos, a gente até guarda memória excitatória para poder nos excitar depois, em algum momento que a gente esteja com baixa de excitação. A excitação, eu não sei se vocês conseguem ver, não sei como é que estão as suas cabeças, mas a excitação é algo muito importante para um organismo e é algo que coloca as células em potenciais ativos muito alto, né? Elas conseguem, elas são como se a gente tivesse a certeza
de que as operações celulares sobre os núcleos estão buscando se conter, né? Quando a gente está excitado, né, não falo só excitação sexual, a gente tem vários tipos de excitações. Cada agrupamento de células trabalhando nos seus circuitos, nos seus sentidos, por adaptações, elas têm funções excitatórias. Essas funções excitatórias vão fazer, dentro das balanças que fazem a excitação, a excitação é como se você soprasse um balão assim, ó, e ele enchesse de gás. A excitação, ela esquenta, o núcleo sensitivo sente e se aquece, e esse aquecimento do núcleo desexpande as organelas e a membrana ela fica com um circuito de moléculas muito finas que fazem movimentos excitatórios, né? Elas conseguem sentir e até se arrepiam disso. Por quê? Porque a transdução de potencial ativo dessa célula se torna maior. Qualquer toque nessa célula é muito preciso, ou nessa zona celular, porque a gente está falando de uma célula, mas na verdade a gente sempre emprega potencial em nós para várias células, para agrupamentos de milhares de células, né? Aqui, ó, milhares de células me confortam aqui sobre esse toque. E dependendo do nível de toque e da sensibilidade que essa célula começa a construir para adrenar esse impulso sobre a relação desse harmônico, desse impulso com os núcleos celulares dessa região, desses milhares de células, ela cria acondicionamento de contração para melhor conter e responder o mais rápido possível, o mais colinérgico possível. E tudo isso é tão bonito porque tem um circuito mais perfeito do que você acredita na perfeição da computação eletrônica e do processamento de dados. Porque isso aqui, ó, processa numa velocidade, num encanto, numa perfeição muito maior do que qualquer coisa já construída a partir de peças em encaixes de função. A gente está falando do modelo da vida, da biologia mesmo, modelo da vida. Então, bom, vamos continuar aqui nesse empreendimento. E aí, o que acontece, né? Vamos desenhar a célula grandinha aqui. Agora a célula ela já ficou grande. Então vamos lá. Nós temos uma célula eucariota grande. Mas isso que a gente vai falar serve para qualquer célula. E aqui a gente tem a parte que a gente chama de citosol, a parte interna, o interior da célula. Né? Vamos pintar aqui o interior da célula. E aí vamos pôr um núcleo aqui, ó, mais ou menos. Um núcleo. E aqui a gente vai pintar de uma cor diferente por uma estratégia de organização química, né? Vamos pintar de verde, ó. Verde com um pouquinho de laranja.
ok? E aí, nesse núcleo, o que tem nesse núcleo demais? Esse núcleo, ele tem uma uma um estabelecimento de de formação, né? Então esse núcleo ele tem a estabilidade de formação de agentes intracelulares. Então aqui, ó, formação de agentes intracelulares. E agora eu vou melhorar a resolução da imagem aqui, ó. Vocês conhecem a tal da Abel Rainha? É a Abel Rainha? Não, Abélia, né? Abélia Rainha. Abel não, Abélia Rainha. Então a abelha rainha, ela também controla uma colmeia, né? E ela é a única capaz de reproduzir. Ela é a única capaz de determinar se a abelha que nasce pode viver na colmeia, pode ser bem-vinda à colmeia. Então, por pigmentação, por consentimento nuclear, por consentimento da abelha, por ela ser a rainha, ela que define a reação de placa de sobrevida, né, a esse espaço. E aí a gente está falando de seres, o quê? Seres micro. A gente está falando de micro. Não. Seres bastante pequenos. Seres microvidas. Não. Me fugiu o nome aqui. Ó. Tá. Então esse é um ser. Porém, dentro desse ser, a gente tem um núcleo de formação de um núcleo de formação de intracelular, de agentes intracelulares. E aí a gente, ó, aqui, ó, núcleo, a gente vai formar aqui, ó, organelas, né? A gente tem a gente tem o complexo de Golgi, né? Geralmente é menor assim. Complexo de Golgi, né? A gente tem o como é que é? Sintetiza RNA. Vamos pegar aqui, vamos pegar a colinha aqui, que não tem problema. Célula. Citoplasma. Aqui, ó. Modelo celular. A gente tem as mitocôndrias, o plasma. Aqui, ó. Plasma. Mitocôndrias, vamos pôr aqui, ó, mitocôndrias. Tá, mas isso não é a parte importante, né? Não, também é importante. O que acontece? Que esse núcleo de formação, ele vai formar todos esses agentes aqui, ó. Ele forma agentes que a gente chama de organelares, né? E esses organelares, eles vão ajudar a organizar essa célula para que esse núcleo sensitivo consiga viver a sua microvida, né?
esse micro-organismo. Isso, esse que é o termo. Micro-organismo. Então esse núcleo celular, ele tem o sentido de forma para as organelas possibilitarem o arranjo e função celular. Por quê? Esse arranjo e função celular, dependendo da localização que essas células se encontram no organismo, a gente vai falar da especialização. Então, esse núcleo, ele tem um lado de especialização. Por isso a gente fala da síntese proteica. A síntese proteica, a gente tem a especialização de núcleos sob sensibilidade. E aí a gente consegue falar das memórias celulares. Por que a gente tem as memórias celulares? Porque a gente tem dessa especialização as sintetizações, e aí a gente vai colocar um nome aqui, ó, eleitas. Ai, caraca, né? Isso é como você aí, ó, que trabalha confeccionando, organizando peças, busca instalar melhores sensações nas peças, melhores eleições, melhores materiais. E aí você protege, instala uma proteção nas suas células, nas suas matérias, nos seus produtos, para que eles possam entregar melhores reações às sensações que advertem ela. Então a gente tem a evolução material por essa linha de raciocínio, né? E colocando o produto como uma célula, você encontra a sabedoria ou a extensão analógica para saber sobre esse conteúdo científico, síntese proteica. A síntese proteica é um mecanismo de produção de proteínas determinada pelo DNA que acontece em duas fases chamadas de transcrição e tradução. Então, beleza. O que é o DNA? O DNA é um informante do núcleo. A gente tem o núcleo e o DNA. O DNA, ele é um informante do núcleo. Esse informante, ele é no modelo harmônico, ou seja, descarga sensitiva. E às vezes essa descarga sensitiva é química. Por isso a gente tem o estudo dessa descarga sensitiva. A gente tem a bioquímica, que a gente está falando. Por que química? Porque ela imita a entrada, né? Você entra com dado e esse dado aqui, ó, ele vai bater e a célula, para ela voltar ao normal, ela vai tentar ela vai quimitar, ou seja, para poder fazer com que aquilo que bateu, aquilo que deu, né, saia, né, saia no mesmo potencial de entrada. Então, a gente tem entra e sai com menos dano possível. Esse é o dano lá, né? Dano lá, DNA. E aí, ó, que acontece em duas fases chamadas de transcrição e tradução.
Então, síntese proteica. A gente tem a transdução e a tradução. O processo acontece no citoplasma das células e envolve ainda RNA, ribossomos, enzimas específicas. Então, essa síntese proteica acontece no citoplasma. E envolve ainda RNA, ribossomos, enzimas. Ribossomos, enzimas, aminoácidos, que auxiliarão na sequência da proteína a ser formada. Aí a gente tem uma imagem. Beleza, ó. Então a gente tem o núcleo e o núcleo ele sofre uma força da natureza, uma ação que é desencadeada por harmônicos, por fontes de harmonia. E essa harmonia ela desarmoniza o organismo até que o organismo consiga responder desinformando a harmonia, fazendo um espelho. E esse espelho está na arte de pegar o informante do núcleo, o DNA, né, aquele que vai desespelhar a partir da transcrição uma fita de RNA, né? E esse RNA ele vai sofrer a colocação de uma mensagem orgânica possível para exportar essa mensagem em uma tradução que vai desencadear o organismo ou a célula ou ao agrupamento de células que estão sofrendo esse harmônico uma contração local que vai proteger, ou seja, que vai juntar células ou materiais celulares para proteger. Então, é como se alguém estivesse batendo na porta, querendo entrar e entrassem. Ele vai derrubar a porta se ninguém fazer nada. E a célula vai lá e coloca um tanto de coisa aqui na porta, um armário, alguma coisa assim, para ninguém entrar, para se proteger, entendeu? Isso é síntese proteica. Síntese proteica é você fazer uma contração X aqui na célula que vai desencadear muito material na localização desse plano em que está acontecendo a desarmonização ambiente. A gente tem vários planos aqui, ó. E aí nessa dimensão de planos e estabelecimento de células, a gente sempre tem do exterior para o interior. E aí do interior para o exterior. Né? E aí a gente tem esse plano de 3 dimensões que contém, olha só, que vai contendo por camadas celulares. Então, uma hora que a camada consegue barrar, consegue sintetizar potencial de proteção, ela protege o interior. Então, é a capacidade de proteger o interior. Em resumo, o DNA é transcrito pelo RNA mensageiro e depois a informação é traduzida pelos ribossomos, compostos RNA ribossômico e moléculas de proteínas, e pelo RNA transportador, que transporta os aminoácidos cuja sequência determinará a proteína a ser formada.
Então vamos pegar aqui, ó. Você tem o dano lá no núcleo, no núcleo sensitivo. Ele vai ser transcrito por sinal sensitivo por uma reação, ó, RNA, reação da onda que movimentou, né? RNA que desmodificou a tensão. Mensageiro. E aí depois a informação ela é traduzida pelos ribossomos. Então aqui, ó, essa reação da RNA mensageiro que fez a transcrição do dano lá, ela vai ser traduzida, ou seja, ela vai ser introduzida pelos ribossomos. O que são ribossomos? São reações reações matemáticas de distribuir, fazer a distribuição desse dano. Compostos RNA. Aqui, ó, a informação é traduzida pelos ribossomos, que são compostos do RNA ribossômico e moléculas de proteínas. O que são moléculas de proteína? Ribossomos e moléculas de proteínas. A gente não tem o citosol, e o citosol ele é como se fosse um líquido, né? Um plasma. Só que nesse plasma a gente tem sempre um monte de organelinhas, um monte de materiais organélicos. Se eu pegar um monte desses materiais e juntar, olha só, vamos supor que a gente tem aqui o núcleo e a gente tem essas organelinhas que a gente chama de ribossomos. Se eu pegar e juntar elas, ó, ela vira uma massa, não vira? Olha só, ela vira um ponto forte. Então o que acontece? Esse ponto, esse mais denso, essa parede vira o nosso objeto vira o nosso contensor de proteção. Então o que acontece? Dentro dessa mensagem, dessa tradução desses ribossomos e moléculas, os materiais que estavam aqui, ó, espalhados, eles vêm para a extremidade e começam a fazer barreiras de proteção para o núcleo. E pelo RNA transportador. É como se a gente chamasse a partir de contrações, né? É como se a gente fizesse assim, ó. Bom, toda vez que a gente faz uma contração, né? Aqui, ó, eu tenho uma mão cheia de células supercelulares e aí eu faço um encontro de pontos em uma material e eu desorganizo uma ação nas células aqui, ó. Então, toda a conectividade da minha área celular que despontua e encontra adesão para isso, diz um dano às células por conexão sensitiva. Isso eleva ao coeficiente celular a transdução do sinal, que é assimilada pelas áreas dos neurônios motores, as áreas dos córtex aqui, ó, cerebelares, que encontram modificação bioquímica por regência desse aperto aqui, ó,
desses movimentos. E aí o que acontece? Acontece que essa cadeia de impressão que digitaria em mim uma imprecisão faz com que os meus núcleos de energia celulares dentro dessa cadeia se organizam com força posterior para gerar o equilíbrio, né? Isso é o espelho do organismo, né? Então, se eu soltar isso aqui, ó, tudo muda, né? Então, a gente tem esse arco reflexo. Ah, vamos lá, então, continuando. Expressão gênica. Expressão gênica. As etapas do processo de síntese das proteínas é regulada pelos genes, né? Então, essa síntese de proteínas, o sentido de proteínas, ela tem uma regulação genética. É o nome do processo pelo qual expressões gênicas é o nome do processo pelo qual a informação contida nos genes, a sequência de DNA gênica. A gente tem a sequência de DNA. Gera produtos gênicos, que são as moléculas de RNA na etapa de transcrição gênica. Então, gênica e a gente tem RNA. Reação reação na corrente de atenção. Corrente de tensão. Tensão. Na etapa de transcrição gênica. E as proteínas na etapa de tradução gênica. E proteína na etapa de tradução gênica. Então, prote e RNA, elas vão desinformar para nós o produto de reação orgânica mais preferível do organismo, que se desadequa pela sequência de DNA em referência ao gene, né? E tradução gênica. Então, esse aqui é como se fosse o processador, a placa-mãe. O processador na placa-mãe. Transcrição gênica. Transcrição gênica. Nessa primeira fase, a molécula de DNA se abre e os códigos presentes no gene são transcritos para a molécula de RNA. Então, a gente tem o dano da corrente na tensão e a reação ao dano da corrente da tensão por transcrição. Então, transcrição gênica é pegar o DNA e fazer o dano lá, fazer a reação ao dano lá. A enzima polimerase do RNA se liga a uma das extremidades do gene, separando as fitas de DNA e os ribonucleotídeos livres
se espalham com a fita do DNA que serve de molécula, de molde. Então, o que acontece? Essa enzima polimerase, o que é a enzima? Enzima é chamar os agentes para um local mais quente. Enzima é separação. Separação por pressões, por harmônicos, né? Quando a gente digita em um objeto harmônico pressões, a gente tem a enzima dessa pressão que consubstancia um som novo, né? Um harmônico novo. Enzima polimerase do RNA se liga a uma das extremidades. Então esse separador ele vai para um local, né? Por pressões ele acha um local. Então ele ele mira um local, né? Que ele acerta. E aí nessa extremidade, nesse local, o que acontece? Separando as fitas do DNA e os ribonuclídeos livres. Então ele faz a separação da fita do DNA aos ribonucleotídeos livres se espalharem com fita de DNA que serve de molde. Então ele separa aqui, ó. Faz a separação. Separa as fitas do DNA e os ribonucleotídeos livres se espalharem com a fita do DNA que serve de molde. A sequência das bases nitrogenadas do RNA seguem exatamente a sequência de bases do DNA segundo a seguinte regra. U com A, uracila RNA e adenina DNA. A com T, adenina RNA e timina DNA. C com G, citosina RNA e guanina DNA. E G com C, guanina RNA e citosina DNA. Esses são representantes do DNA. São agentes sensitivos, né? São coordenadas sensitivas. Aqui, ó. Sequência de bases nitrogenadas do RNA seguem exatamente a sequência de bases do DNA segundo a seguinte regra. UA, AT, CG e GC. Tá. E aí o que acontece? A gente tem uracilo, adenina, citosina e guanina. E adenina, timina, guanina e citosina. DNA e RNA. Então, o que isso quer dizer? Então, toda ação ela tem sua reação, né? Então, tudo que bate, ó, bateu, ele bate e amassa, né? E amassa algo que volta, ó. Tá vendo? E quando a gente tá fazendo esse bate e amassa, o que acontece? Tá construindo cadeias de DNA. E esse bate e amassa, ó, bate, D.
a massa R, né? Esse bate a massa, ele está construindo essa cadeia aqui, ó. Tá vendo? Se a gente pegar isso daqui, ó, e fizer assim, o que que a gente vai ter? A gente vai ter o tal da, da mensagem ao DNA aqui. É. Então é mais ou menos assim, ó, DNA. Só que a gente representa o DNA, né? Isso aqui é um outro modelo de representar o DNA. Assim, né? Aqui, ó, e desliga aqui, ó. Ação e reação, ação e reação. Dentro, se a gente separar isso aqui, ó, isso são pulsos sensitivos. E cada célula, ela tem um DNA genético para esses pulsos sensitivos. Então ele tem um programa de processo a pulsos sensitivos que a mãe e o pai instalam. E os amigos e a vida instala. E as localizações e as relações orgânicas instalam. Porque esses pulsos sensitivos, eles são de fora para dentro. Ok? É como se a gente colocasse um funk e um pagode e um rock. Desses pulsos sensitivos, né, nessas linhas harmônicas, observar-se os organismos e as suas desorganizações em DNA, em dano dessa onda, dessa corrente, para fazer o RNA transcriptase, né? A mensagem, o RNA fazer a síntese proteica. E aí a gente vai ver que cada um tem diferença por genes, né? De desconter produtos de síntese ou de adequação equilibrada para essas determinadas fontes. O que determina o início e o fim do gene que será transcrito são sequências específicas de nucleotídeos. O início é a região promotora do gene e o fim é a região terminal. A polimerase do RNA se encaixa na região promotora no início e vai até a região terminal, né? O RNA polimerase. Separação. Esse RNA polimerase é o que vai fazer a vai fazer a vai fazer cadê? A sequência aqui, ó. Vai fazer um molde, né? Então esse RNA é o que vai fazer o molde, né?
o RNA polimerase. Ele vai pegar o DNA e vai costurar nesse DNA, ele vai costurar um espelho do DNA. Ele vai fazer RNA polimerase. Ele faz uma reação ao dano, mas uma reação orgânica, né? Vamos continuar aqui. Tradução gênica. E aqui a gente está com a capacitância de processamento, né? De placa orgânica. Tradução gênica. A cadeia polipeptídica é formada pela união de aminoácidos segundo a sequência de nucleotídeos do RNA mensageiro. Essa sequência do RNA mensageiro, denominada códon, é determinada pela... Então a gente tem o RNA mensageiro. O que é a mensagem? A mensagem é a polimerase na receita de fibra, ou seja, barra de DNA correta. É a fechadura, né? Fechadura da sensibilidade sem complexo superior de superação. Sem fita de superação, né? Sem, vamos supor que você vai para a festa e você não tem convite. E você entra de penetra, né? Convite. Então, penetra, a gente tem o penetra e o convidado, ó. O penetra e o convidado. Qual que é a diferença? O convidado, ele faz parte lá da célula. O penetra, ele cria um ambiente de célula sensitiva, né? Penetra, ele aumenta a sensibilidade. E aí quando a célula se organiza, ela faz esse penetra sair, ou ele torna esse penetra um agente convidado. É igual você estar em um ambiente formal e entrar alguém informal. A mesma coisa. Você vai ter que fazer a reação, uma mensagem, para que o ambiente formal não se machuque muito, não se lese muito com essa informalidade de entrada a esse ambiente. Vamos lá. A cadeia polipeptídica é formada pela união de aminoácidos segundo a sequência de nucleotídeos do RNA mensageiro. Então a gente tem a união de aminoácidos. Cadeia polipeptídica. Essa sequência de RNA mensageiro, denominada códon, é determinada pela sequência de bases da fita do DNA que serviu de molde. Então, união de aminoácidos, códon. Determinado pela corda do DNA.
Desse modo, a síntese de proteínas é a tradução da informação contida no gene, por isso se chama tradução gênica. Então, código genético e códons e aminoácidos. Código genético e códons e aminoácidos. Código genético. Códons. Existe uma correspondência entre a sequência de bases nitrogenadas que compõem o códon do RNA mensageiro e os aminoácidos a ele associados, que se denomina código genético. E os aminoácidos e ele associado, que se denomina código genético. A combinação de trincas de bases formam 64 códons diferentes, aos quais correspondem 20 tipos de aminoácidos que comporão a proteína. Então, a combinação de trincas de bases formadas por 64. Veja na figura a seguir o círculo do código genético que deve ser lido do meio para fora. Assim, por exemplo, o código AAA está associado ao aminoácido lisina e o GGU a glicina e o UC a fenilalanina. Fenilalanina. Então, isso aqui é um sistema de organização a esses dados desespelhados pela célula, principalmente para informulação dos danos nucleares, né? Desse agente de desconter por sensibilidade a reação celular. Olha que bonito, né? Códon de parada. Vamos lá, do meio para a extremidade. Guanina, uracila, guanina, uracino, a gente vai ter guanina, uracila, citosina, guanina, uracila, amina e guanina, uracila, guanina. E nessa sequência a gente vai ter esse val, né? Val. A gente tem essa sequência aqui pro ala. Então isso aqui são as trincas, né? U. Vamos ver se tem alguma coisa aqui, ó. Existe uma correspondência entre a sequência de bases nitrogenadas que compõem o código do RNA mensageiros e os aminoácidos a ele associados, que se denomina código genético. A combinação de trincas de bases formam 64 códigos diferentes, aos quais correspondem 20 tipos de aminoácidos. A gente tem as trincas. Formam 64 códons e 20 desses 64 tipos de aminoácidos.
Veja na figura a seguir o círculo de códon genético. Vamos ver se tem aqui. Diz-se o código genético que é degenerado porque muitos dos aminoácidos podem ser codificados pelo mesmo códon, como a serina associada ao códon UCU. Vamos ver aqui, ó. O UCU, a serina aqui, ó. UCC, exatamente, ó. UCU, UCC, UCA e UCG. Há, no entanto, a aminoácido metionina associado a apenas um códon, o auge, que sinaliza o início da tradução, e 3 códons de parada, o AA, o AG e o GA, não associados a nenhum aminoácido que sinalizam o fim da síntese proteína. Então vamos ver aqui, ó. O A, o G, AUMET aqui, ó. E o ILE. Aqui, ó. Códon de início associado ao código de início. E aí, o que que tá falando aqui de novo? A metionina, associadas apenas ao códon auge, que sinaliza o início da tradução. E 3 códons de parada, não associados a nenhum aminoácido, que sinalizam o fim da síntese proteica. Formação da cadeia polipeptídica. Então, a cadeia polipeptídica são o ajuntamento de proteínas que foram sintetizados pelo RNA mensageiro. Vamos lá. A síntese da proteína começa com a associação entre o RNA, um RNA tradutor, um ribossomo e um RNA mensageiro. Cada RNA transportador transporta um aminoácido cuja sequência de base, chamada anticódon, corresponde ao códon do RNA mensageiro. Então, síntese de proteína, formação em cadeia polipeptídica. Síntese de proteína é igual ao RNA. A reação a uma corrente de energia transportadora, um ribossomo, mais um ribossomo e um RNA mensageiro, mais um RNA Cada RNA transportador transporta um aminoácido cuja sequência da base é chamada anticódon. Anticódon.
códon. Ah, é o aminoácido. O RNA transportador trazendo uma metionina orientado pelo ribossomo, ou seja, metionina é aquele códon de início, né, aqui, ó. O auge. O RNA transportador trazendo uma metionina, trazendo uma metionina, auge, orientado pelo ribossomo, se liga ao RNA mensageiro, orientado, se liga ao RNA mensageiro, onde se encontra o códon auge correspondente, dando início ao processo. Em seguida, se desliga e o outro RNA transportador se liga trazendo outro aminoácido. Então, traz o AUG, depois X vem, faz X, e aí sucessivamente vai acontecendo essa operação é repetida várias vezes, formando a cadeia polipeptídica. Aqui, ó. Essas bolinhas aqui, ó, vai formando a cadeia polipeptídica. Quando, enfim, o ribossomo, cuja sequência de aminoácidos é determinado pelo RNA mensageiro. Esse aqui, ó, o RNA mensageiro, ele determina a sequência. Aminoácido. Aminoácido é um contraaditivo ao seu objetivo. Então, aminoácido são contrários a objetivos. Se você falar com a pessoa assim, eu quero ser músico, ela falar assim com você, você nunca vai conseguir ser. Ela é um aminoácido nesse momento. Entendeu? São contraaditivos. E aí, dependendo dessas contras e dessas orações, a gente vai ter uma cadeia de contraditivos que vai fundamentar a proteína, né? Vai sintetizar essa proteína. Quando enfim o ribossomo chega à região do RNA mensageiro, onde há um códon de parada, é determinado o fim do processo. Quando enfim o ribossomo chega à região do RNA mensageiro, quando o ribossomo, esse ribossomo, quando chega a chegada do ribossomo, quando enfim o ribossomo chega à região do RNA mensageiro, onde há um códon de parada, é determinado o fim do processo. Chegada do ribossomo, onde há um códon de parada,
acaba, né? Então vamos ver aqui, ó. Códon de parada. A gente tem o UAA, o UAG, são códons de paradas. O UGA também é um códon de parada, né? Aqui, ó. São fim do processo. Quem participa da síntese? Você, eu, nós, vós, eu, tu, ele, nós, vós ou eles. Quem participa da síntese? Citosina, guanina, né? A gente tem a citosina, a guanina, a adenina, a timina, relacionados às bases nitrogenadas encontradas nos danos lá da atenção de alguém em um objetivo de atenção. É um ambiente, uma organização. E aí, contrária à atenção dessa chegada, né, esse desequilíbrio, esse dano lá, vai ter um RNA. A citosina, a guanina, a adenina. Porém, agora a gente tem um elemento novo que é contrário à timina. A gente tem a uracila. Então a gente tem o timbre, timina. E a uracila relacionada com a timina. Substitui a timina no RNA, bases nitrogenadas. O dano lá. Os genes são partes específicas da molécula de DNA que possuem códigos que serão transcritos para o RNA. Cada gene determina a produção de uma molécula específica de RNA. Nem toda molécula de DNA contém genes. Há algumas que não têm as informações para a transcrição gênica. São DNA não codificante e sua função não é bem conhecida. Então vamos pôr aqui, ó, que a gente tem a célula, a sensibilidade da célula e os genes. Então aqui são os genes. E aí genes, eles são os agentes sensitivos. São os familiares desse DNA. É tudo aquilo que o DNA considera familiar, né? Então a gente tem esse eixo familiar e o deseixo familiar. E aí a gente complica, né? Porque se a gente colocar isso para as famílias de hoje em dia sobre os aportes e complexos socioculturais, a gente tá lascado, né? Porque por mais que a gente tenha um modelo de organização que compactua com os harmônicos, né? Existe sempre a desarmonização por competição de versão sensitiva, né? De versão sensitiva no sentido do benefício capital. Nem toda molécula de DNA contém genes. Há algumas que não têm informações para a transcrição genética. São DNA não codificantes. A sua função não é bem conhecida. Do RNA. A reação
da corrente da atenção. Ou seja, o desejo familiar. As moléculas de RNA são produzidas a partir de um molde de DNA. O DNA é uma fita dupla, sendo que apenas uma delas é usada para a transcrição do DNA. Fita dupla. PM. Pai, mãe. Vô e vó, né? E assim sucessivamente. Fitas duplas. Sendo que apenas uma delas é usada para a transcrição do RNA. No processo de transcrição, participa a enzima polimerase do RNA. São produzidos 3 tipos diferentes, cada qual com função específica. RNA mensageiro, RNA transportador e RNA ribossômico. RNA mensageiro, transportador e ribossômico. Ribossomos. Os ribossomos são estruturas presentes nas células eucarióticas e procarióticas, cuja função é sintetizar proteínas. Então são agentes facultativos. Não são organelas, pois não possuem membranas. São espécies de grânulos, cuja estrutura é composta de moléculas de RNA ribossômico. Grânulos. Capitais, dinheiros. Soluções. Facultativos, grânulos. Soluções financeiras. Agora no sentido celular. Financeiras no sentido de proteções, né? Opa, se ele não me der, eu tenho dinheiro. Posso por moléculas RNA ribossomos dobrando, associando a proteínas, né? Então, o conjunto de ribossomos, ao dobrar, ao comprar, eles conseguem proteger, né? São formados por 2 subunidades e se localizam no citoplasma, livres ou associados ao retículo endoplasmático rugoso. Então, elas estão ribossomos livres ou ao retículo endoplasmático rugoso. O trabalho, né? Bom, tá bom, eu já tô bastante cansado. Mas isso é bioquímica, é o estudo da bioquímica, né? Ciência que estuda as reações químicas e os compostos envolvidos nos organismos vivos. Ela é uma área da biologia que estuda a química dos seres vivos, abordando a estrutura e função metabólica de biomoléculas com proteínas, carboidratos, lipídios e ácidos nucleicos. Bom, então esse é um primeiro vídeo aqui da série da bioquímica, né, que a gente vai falar sobre bioquímica. E dá para ver o quanto esses agentes sensitivos sobre aprofundamento desses discursos diretos de realizar extrações materiais,
e conversões a respeito desses aumentos de aporte sensitivo, que destaca-se sobre essas relações, graças a isso a gente encontrou a esperança na organização e tem construído formulação para essa preciosidade, que é a única coisa que nós, indivíduos vivos, temos na maior certeza possível de desejo, né? Ou seja, a gente tem o eixo e o desejo. E aí a maior resposta, a maior comunicação que um organismo formado de eixos microprocessantes é o desejo, ou seja, respostas a esses processos, né? E aí, a isso a gente tem os varais químicos de desimportar reações a partir das resoluções de reações químicas frente ao trabalho de produtos materiais que descarga enérgica e assentamentos possíveis para o plano de funções sensitivas de um agente, de um operador, de um indivíduo formado por várias individualidades processuais que buscam entre esse conjunto a associação vetorial, a associação que vai conduzir uma resposta definitiva, uma cognitividade frente à condição incapacitação de processos desses veículos de informação organológica, de informação simpática e destacada por regras e experiências, ou seja, esses apetites e repetites e convergir ao ascenso o despetite para retomar petite por proteção de saber dessa demanda orgânica e vice-versas, né, na parte. Bom, eu vou ficando por aqui e a gente se vê então no próximo vídeo a respeito da bioquímica. Um abraço a todos e fui!